Olá, meus amigos do Grupo Espírita Redenção, é sempre uma alegria poder estar com vocês. E meu nome é Zaira Machado, e eu sou colaboradora da Sociedade Espírita Jorge, a casa que sempre tivemos uma ligação muito próxima com o Grupo Espírita Redenção, os amigos que fizemos ao longo desses anos todos. Então, hoje, nós vamos trazer aqui um estudo, uma reflexão sobre um tema do Livro dos Espíritos, que é sempre bom nós relembrarmos e refletirmos para que nós possamos nortear, certamente, a nossa vida presente, que é o esquecimento do passado, que está no Livro dos Espíritos, nas questões 392 a 399. Então, para começarmos o nosso estudo, nós vamos trazer uma história que foi denominada História de um Criado, que está no livro Céu e Inferno, o Céu e Inferno na sua segunda parte, no capítulo 8, onde é uma história muito interessante, que é relatada aqui por Kardec, sobre um moço, um servo, um criado de uma casa, que ele se distinguia pela sua figura, que se mostrava sempre muito fina, um rapaz muito inteligente, muito agradável, e que nada tinha de rústico, ele não era uma pessoa rude, ele fazia uma diferença entre todos os outros criados da sua época. Então, é narrado aqui que, certa vez, voltando a essa casa, foi informado de que ele havia viajado para sua terra natal e que lá havia falecido, e que a família ficou muito consternada, sentiu muito, porque ele era um excelente moço, ele tinha bons sentimentos, e ele era muito prestativo, sempre muito devotado à família, a todos aqueles que lá habitavam. Então, Allan Kardec resolveu fazer uma evocação desse espírito, e ele vai narrar, então, que ele, na última encarnação, ou seja, na penúltima encarnação, ele havia nascido de uma excelente família, muito bem colocada no âmbito social, e que todos os bens haviam sido arruinados pelo pai, pelo mau uso do pai. Então, ele ficou órfão, mas um amigo recolheu e mandou educá-lo num dos melhores colégios. Então, ele tinha uma educação primorosa. E, com isso, levantou nele um sentimento de grande vaidade, porque ele se destacava dentre os outros jovens. Então, ele pediu para melhorar, né, para se aprimorar, que ele reencarnasse como um criado. E justamente esse protetor dele naquela encarnação seria hoje o dono, o pai dessa família que o acolheu como um criado. Então, ele serviu a essa família para quê? Para domar o seu mau instinto enquanto orgulho, enquanto vaidade na última existência. E aí, no diálogo que é estabelecido entre ele e Kardec, é muito interessante, a gente vai aqui reproduzir, porque vale a pena para o nosso estudo. Pergunta a Kardec em que circunstância salvaste a vida de G, porque ele havia salvado a vida do patrão dele, evitando que um grande tronco esmagasse quando ele gritou e o patrão dele pôde se safar do perigo. Então, ainda pergunta a Kardec, por que te desencarnaste tão jovem? Porque Deus julgou o suficiente a prova. E como pudeste aproveitar essa provação? Na humildade da minha condição, ainda me restava o instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado. De que serviu terdes recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Tais conhecimentos, dada a minha antiga condição, não seriam necessários,
por isso ficaram em estado latente. Mas não foram inúteis, porque desenvolveram uma inteligência e encontraram predileção pelas coisas mais nobres. E a abnegação dos criados para os patrões, sem dúvida, e ao menos é esse o caso comum, às vezes tais criados são membros da família, ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento e que procuram saldar uma dívida. E aí vai esse diálogo se estendendo, mas o que nós queríamos destacar aqui é que ele aproveitou aquela encarnação, embora ele não lembrasse da vida dele antiga, só depois que desencarnou e que tomou conhecimento, mas ele pediu a prova para vencer a sua vaidade, seu orgulho como criado. Então, continua Kardec aqui, numa observação, numa nota, quando diz assim: nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Se G, o senhor pai de família, tivesse ciência do que havia dito seu criado, ficaria para com ele uma posição embaraçosa e não o conservaria como tal, obstando, por conseguinte, uma aprovação proveitosa para ambos. Aqui a gente tem uma história, que foi uma história real, vivida, narrada aqui no Céu e Inferno, por Kardec, mas quantas tantas outras histórias, quantos exemplos, que muitas vezes a gente não consegue identificar, mas que se a criatura souber aproveitar, através do bom uso do seu livre-arbítrio, aquelas condições, poderá vencer muitos desafios que a vida vem apresentando. E aí vem uma questão: por que será que precisamos esquecer as nossas vidas anteriores? Por que será? Será que essa questão precisa ser dessa maneira? E se eu passei por tudo isso, por que não me lembro de nada? Né? Então, a questão 392 do Livro dos Espíritos é uma pergunta que vai começar a esclarecer para nós a necessidade desse esquecimento das vidas ou das nossas existências passadas. É mais um sinal, é mais uma condição que nós vamos confirmando quando nós começamos a tomar consciência da grandeza de tudo aquilo que nos envolve, que Deus proporciona para nós. Vamos, então, ter a exata noção da sabedoria divina, da justiça divina e da grande misericórdia que Deus tem para cada um de nós. A pergunta 392, Kardec vai perguntar por que o espírito perde a lembrança do seu passado. Os espíritos superiores, então, respondem: o homem não pode nem deve saber tudo. É verdade, porque quando nós temos um conhecimento mais abrangente, como foi o caso desse criado na anterior encarnação, muitas vezes a vaidade prevalece, o orgulho de ser superior aos demais, e às vezes uma encarnação é perdida por conta disso. Além do mais, esse conhecimento amplo de tudo aquilo que nós somos e fomos, na verdade, vai ser muitas vezes mais prejudicial do que benéfico. Porque se fosse útil, Deus certamente teria colocado para cada um de nós essa possibilidade. Os espíritos superiores vão assim dizendo: Deus quer assim em sua sabedoria. Porque às vezes a gente quer ser mais do que Deus, né? Muitas vezes o homem se julga superior a Deus. Muitas vezes a gente acha que tem um poder supremo. Tem uma questão muito interessante no livro Consolador de Emmanuel, que a pergunta é feita da seguinte maneira: se Deus criou tudo de bem, tudo de bom, onde está a gênese do mal? De onde surge o mal? E aí é colocada a seguinte explicação, que eu acho muito interessante:
é que o homem, julgando-se ser Deus, coloca-se no lugar dele. E aí vem o mal. Então, quando nós nos julgamos superiores a Deus ou iguais a Deus, esse é o mal. E quando nós nos damos conta disso, caímos em si, como na parábola do filho pródigo, e voltamos, fazemos o caminho de volta em direção à casa do Pai, esse caminho, que não é muito caminho fácil, ele se chama justamente expiação. É a regeneração de nós mesmos. Então, sem esse véu do passado, dizem os espíritos, que oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa, sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Então, é uma oportunidade, na verdade, que nós temos de uma remissão, de uma regeneração de nós mesmos, de uma recuperação do equilíbrio, não só espiritual, mas mental e emocional. Então, é uma situação que nós precisamos entender, que muitas pessoas querem saber o que foram do passado. E aí tem lá no livro dos médiuns uma colocação que eu acho oportuno trazer aqui para nós, que é uma pergunta que está lá no livro dos médiuns, no item 290, da pergunta 15ª dessa questão, desse item, que diz assim, por que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelações? São espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Então, é preciso cuidado para nós não buscarmos, não investigarmos algo que não temos ainda condição de suportar. Porque os espíritos brincalhões vão dizer maravilhas sobre nós. E aí, muitas vezes, a pessoa acredita que foi um grande expoente aí do passado. E isso aí a gente vai ver como é necessário estudarmos, refletirmos sobre as questões que a doutrina dos espíritos nos traz, clareando a nossa caminhada. Então, na questão 393, a pergunta de Kardec, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de existências que caíram no esquecimento? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Então, a cada nova existência, a cada nova experiência no corpo encarnado aqui na Terra, o homem vai adquirindo maior conhecimento, maior experiência, a inteligência vai se desenvolvendo, e não só a parte intelectual, mas a parte moral também se desenvolve, e aí ele pode distinguir melhor, como dizem os espíritos, o que é bem, o que é mal, e aí fazer a sua escolha. Não quer dizer que vai acertar sempre, mas se fizer um esforço, vai conseguir superar algumas dificuldades, ainda que outras ainda fiquem por serem resolvidas. Mas é preciso esse esforço, esse empenho de poder buscar o que é melhor, o que é o bem. Então, a conclusão da resposta dos espíritos a essa questão é uma pergunta que nós precisamos pensar e responder para nós mesmos. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Sim, pensando-se nisso, se nós lembrássemos do nosso passado e soubéssemos exatamente onde foi o ponto que nós erramos, nós poderíamos fazer um esforço para pular essa parte, ou não. Mas também nós poderíamos nos envaidecer daquilo que nós já tínhamos conseguido conquistar. Então, é melhor não lembrar e fazer o esforço e vencendo-se cada uma das etapas, porque nós não estamos abandonados aqui na Terra. Todos nós temos um anjo da guarda que nos inspira,
nos orienta e nos faz mostrar os melhores caminhos. E muitas vezes nós não escolhemos o melhor para nós por pura vaidade, por teimosia ou por soberba, por achar que não, eu não vou fazer isso agora, porque afinal de contas eu tenho o direito de me fazer feliz, de passar por essa experiência. Então, cada vida que nós passamos é uma oportunidade de redimir as faltas que nós cometemos. Basta prestarmos atenção, o que é bem, o que é mal. Também vamos aprender com a doutrina dos espíritos que nós não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Pensando assim, fica aí um roteiro, uma linha de demarcatória, o que eu devo e o que eu não devo fazer para o meu bem. Então, nós somos colocados em determinadas situações, muitas vezes à frente com outras pessoas com quem nós já nos relacionamos em outras épocas, às vezes nos mesmos locais, por quê? Porque nós precisamos repetir aquela experiência para corrigir erros e aprender que aquilo não se deve cometer mais. É muito interessante que às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei por quê, eu sempre me vejo diante dessa situação, sempre se repetindo. Não sei por quê, eu acho que Deus já não está me ouvindo mais, porque é sempre a mesma história, é sempre a mesma dificuldade. E aí, diante disso, é preciso nós perguntarmos, por que será que isso sempre se repete? É porque nós ainda não aprendemos. Quando nós aprendermos, aquela situação não vai se repetir mais. Nós já teremos aprendido, não precisamos mais passar por ela. Então, é tudo dentro da justiça divina, daquilo que cabe a nós aprendermos, a nós fazermos com que a nossa vida avance, um pouco que seja, nessa encarnação. Então, nós não teríamos o mérito, né? Segundo a resposta que os espíritos deram, se nós nos lembrássemos do passado. Então, a nossa atitude diante daquilo, mostrando o esforço que estamos fazendo, buscando o bem, aquilo sim será o nosso mérito. E aí, toda vez que nós tentarmos e conseguirmos, nós teremos avançado um passo que seja na escalada evolutiva a que todos nós estamos sujeitos. Será que todos os espíritos podem fazer com que as nossas existências passadas sejam conhecidas? É uma pergunta também de Kardec, que está lá no livro dos Médiuns. E eles dizem que algumas vezes sim, algumas vezes, algumas revelações são feitas conforme o quê? O objetivo. Porque se Deus não faz nada por acaso, se tudo tem uma causa para acontecer, se tudo tem um mérito, se tudo tem um fim útil, é preciso nós entendermos se nós viermos a saber de algo do nosso passado, é porque alguma coisa, algum objetivo sério está por trás daquilo. Muitas vezes são lembranças vagas, muitas vezes em sonhos, muitas vezes em inspirações, e aí em visões, visualizações, a gente percebe, a gente descobre, né? A pessoa consegue perceber o que passou na outra existência. Isso tudo se for para o bem dela, para a sua instrução, para que haja realmente uma evolução, um crescimento desse espírito. Nunca será por mera curiosidade. E nisso é que está a nossa dificuldade às vezes. Será que nós perdemos o que nós aprendemos em outras vidas? Claro que não.
as experiências, elas ficam registradas na memória espiritual. Tanto é que nós podemos, sim, de certa forma, reconhecer, nós sentimos a vibração quando nós nos aproximamos de um amigo ou quando nós nos aproximamos de alguém que é nosso desafeto. Aquela vibração que fica de perispírito a perispírito, está registrado. Aquilo que nós aprendemos em outras vidas, algumas técnicas, alguma arte, um conhecimento qualquer, fica ali e, às vezes, nós nos percebemos hábeis em determinados assuntos que nós não éramos exatamente a nossa profissão, aí nós nos surpreendemos, é porque havia um registro perispirítico na nossa memória espiritual. Então, feito isso, né, pensado isso, refletido sobre isso, nós vamos, então, entender que nós, sim, podemos lembrar do passado em algumas ocasiões específicas, quando for útil para o espírito aquele aprendizado. Então, antes disso, devemos considerar que Deus, que é o nosso Pai, ele só quer o melhor para nós. É Jesus que diz, se um filho lhe pede pão ao pai, ele não vai dar uma serpente. Se vós que sois imperfeitos sois assim, imagine Deus, o que não fará por nós. Então, Deus, que é amor supremo, ele nos ama, e aquele que ama quer o melhor para o ser amado. Ele quer o melhor para nós. Se algo nos acontece, é porque é algo que está na nossa história, que precisamos aprender com aquilo. Então, em função disso, muitas vezes uma pequena revelação vai nos tirar, às vezes, de uma... Às vezes nós ficamos como uma estátua, paralisada em determinado assunto, em determinado sentimento, em determinada ação do passado, em alguma coisa na nossa vida que não nos faz avançar. Então, nessa condição, nesse momento, é que nós vamos ter uma ajuda do plano espiritual quando nos revela, através de um clarão, às vezes, muito simples, muito rápido, aquilo que se deu no passado, para que nós não percamos o nosso rumo, para que nós não percamos a nossa trajetória, o sentido da nossa existência nesta encarnação. Então, se bem que nós estamos com a nossa memória momentaneamente apagada do nosso passado, nós temos isso registrado e, às vezes, é um momento de um pensamento que, ouvindo a nossa consciência mesmo, fazendo um momento de reflexão, nós vamos ter aquele momento de ajuda daquilo que nós vivemos e que precisamos vencer nesta encarnação. Porque tudo tem um propósito definido, um propósito divino para a nossa reencarnação na nossa vida, na nossa terra, aqui neste momento em que nós estamos passando. E neste momento que nós estamos passando, é preciso também lembrar que, acima de tudo, né, acima de todas as coisas que estamos vivenciando nesse século, e principalmente nesses 2 anos, de ano passado e este ano, há muita coisa que refletir, e algumas pessoas têm tido o pensamento que estão vivendo isso, que as pessoas que estão desencarnando por conta dessa grande pandemia, que elas têm algo no passado a expiar. Isso é muito perigoso, nós fazermos de uma ideia geral, uma ideia definindo um fato somente. Cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade, cada um traz uma bagagem diferente, cada um tem um destino a ser cumprido. Então, não há como nós julgarmos, diante dos fatos que estamos passando,
que tal ou qual pessoa cometeu isso ou cometeu aquilo. É preciso muito cuidado para nós não julgarmos. Isso seria a falta de aplicação da lei de caridade, de amor e de justiça. Nós trouxemos também uma frase de Viana de Carvalho, que está no livro Atualidade do Pensamento Espírita, quando ele diz que a conquista da consciência espírita ocorre quando o profitente da causa pode discernir o comportamento que deve ser aplicado ao seu cotidiano. Portanto, quando se encontra esclarecido a respeito das responsabilidades que lhe dizem respeito. O que isso quer dizer? É que é importante, acima de tudo, nós desenvolvermos a nossa consciência espírita. Que vem a ser isso? Nós somos seres inteligentes, criaturas que estamos aqui, criaturas de Deus, que por conta do desenvolvimento da nossa razão, do nosso pensamento, nós vamos tomando ciência de nós mesmos, ou seja, a ciência de dentro de nós, que nós somos espíritos, nós somos imortais, que estamos num processo de amadurecimento, de aprendizado aqui na Terra, que a nossa destinação é a perfeição, ainda que relativa, em relação a Deus, que nós vamos chegar a ser espíritos puros. Então, quando nós temos essa consciência, nós já temos uma condição melhor de identificar qual é a melhor atitude diante de certas situações que a vida se nos apresenta. Qual o melhor comportamento? Então, nós podemos escolher, e diante dessa escolha, nós vamos nos desenvolver cada vez mais, ainda que não nos lembremos das nossas existências passadas. Então, nós já temos responsabilidades, e a responsabilidade que vai crescendo, justamente com o crescimento, com o livre-arbítrio nosso, a livre escolha de cada um, vai nos fazendo cada vez mais conscientes de nós mesmos, e não só de nós mesmos, mas de todo o contexto que está à nossa volta, que é um cenário que é necessário para nós, para nosso desenvolvimento moral, espiritual, sociológico, cultural, enfim, de toda a ordem. Então, nós vamos entender que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, e que se nós, ainda que nós quiséssemos lembrar do nosso passado, sim, hoje em dia a ciência, que desenvolveu tanto, tem uma possibilidade, sim, através da terapia de vidas passadas, que deve ser utilizada apenas por profissionais gabaritados, com um fim útil, como tudo que deve ser na nossa vida, para ser trabalhado em benefício de alguma, às vezes um nó que está na nossa vida psíquica e que nós não conseguimos vencer. E aí o profissional vai utilizar isso para desenvolver, para nós nos livrarmos e nos libertarmos de algumas fobias, de alguns problemas psíquicos que possa a criatura ter. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos trazer também um trecho, pequeno que seja, para que nós possamos ter mais algum subsídio para a nossa reflexão. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho.
e assim entravar o nosso livre-arbítrio em todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Imagine se nós lembrássemos, na convivência com a família, com os amigos, que uma dessas pessoas, uma dessas personagens, seria aquele a quem nós traímos, ou alguém que nos assassinou em algum momento. Isso traria realmente um transtorno enorme nas relações sociais. E, para nós pensarmos um pouco sobre tudo isso, é que nós precisamos parar e olhar a nossa vida presente. Se nós precisamos olhar para o passado, para nós darmos prosseguimento à nossa vida neste momento, nós vamos ver que isso só nos atrapalharia. Então, aqueles que têm curiosidade de saber o que foram no passado, mas é preciso saber que há uma consequência se for isso colocado, exposto para essa pessoa. Porque o excesso de informação, né, não é nada bom, porque vai nos atrapalhar, vai ser como aquelas cordas que vão embaraçando o nosso caminhar em vez de nos ajudar. Então, é muito precioso tudo isso que aprendemos com a doutrina dos Espíritos, não só no Livro dos Espíritos, mas no Livro dos Médiuns. Nós vamos trazendo aqui o Evangelho e também o Céu e o Inferno, e outras obras que vamos buscando, que vai falar a mesma coisa, que nós precisamos olhar o nosso presente, prestar atenção em tudo aquilo que ocorre conosco, porque se nós prestarmos bem atenção, como diz uma frase que está numa dessas obras, se queres saber como foi teu passado, olha teu presente. Tudo que passas hoje é resultado do que fizestes ontem. Então, é preciso a gente refletir sobre isso. O que nós queremos realmente saber que nós precisamos caminhar para frente, aproveitar as oportunidades que a vida nos dá hoje, para podermos seguir caminhando, subindo um pouco mais esse degrau, para alcançar um patamar melhor e mais feliz daqueles que vivemos até o presente momento. Então, não nos preocupemos com o nosso passado, mas nos preocupemos com o nosso presente, aquilo que nós fazemos hoje. Do nosso passado, olhemos apenas para o ontem, nosso ontem, como diz Santo Agostinho, numa recomendação que está no Livro dos Espíritos, na questão 919A, que ele, a cada noite, analisava o dia dele, ou o dia anterior, e via o que foi feito, se foi feito de bom, o que não foi muito bom, e no dia seguinte se preparava para vencer aquele obstáculo. Então, a cada dia basta o seu mal, disse Jesus. Então, olhemos uns para os outros e olhemos-nos como irmãos verdadeiros, irmãos em fraternidade, como Jesus sempre propôs na sua caminhada aqui na Terra. Que nos amemos uns aos outros, isso é o que mais importa. E olhemos para nós mesmos, para ver o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, as nossas realizações, se nós estamos realmente cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade. Que Jesus, o mestre de amor, possa nos envolver nesse momento em que nós estamos passando, nos abençoando nosso esforço, a nossa caminhada, e que possamos nos vencer a nós mesmos. Muita paz a todos e muito obrigado.